sala de aula, nosso quadro, né? Eu sei que vocês devem estar com muita saudade desse quadro, de ouvir aquele barulhinho da caneta riscando, né? De perguntar, professora, cadê teu apagador? Porque tá lá apagando com a mão. Eu lembro de tudo isso, são ótimas lembranças que eu tenho com vocês. Então, vou mostrar com desenhos e depois a gente volta aqui pro nosso quadro, tá bom? Presta atenção aí. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu falei para vocês que eu ia mostrar com alguns exemplos a soma de frações com denominadores diferentes. Por quê? Porque provavelmente vai ter alguma coisinha diferente da aula anterior, quando vocês aprenderam a somar as frações quando tá tudo bonitinho, né? Vamos ver uma situação aqui. Em um dia chuvoso, decidi fazer 1/3 da tarefa de matemática e 2/5 da tarefa de ciências. Por que coloquei um dia chuvoso? Porque no dia chuvoso a gente quer ficar deitado assistindo filme, comendo pipoca, né? Então você fez essas tarefas nesse dia. E a pergunta é, qual a fração da minha tarefa que está concluída? Vamos lá. Então, precisamos somar as frações que já foram realizadas, né? Da tarefa que a gente já fez. A gente não, você. 1/3 mais 2/5. Olha só, denominadores diferentes. Representam coisas divididas em partes diferentes, né? Então, como vamos fazer isso? Observe, aqui eu representei 1/3, né? Você tem algo dividido em 3 partes e uma foi concluída. E 2/5, mesma situação, dividido em 5 partes iguais e 2 partes concluídas. Então, eu posso dizer que esse resultado será 3/8? Por quê? Posso falar, não, vou somar todo mundo aqui. Vou somar 1 com o 2, os numeradores, que vai dar 3. E 3 mais 5, que são os denominadores, e vai dar 8. Então, vai ser 3/8. Olhem aqui na figura se vocês acham que é parecido, que tem cabimento, uma coisa dessa. Era dividido em 3 e era dividido em 5. Teria como eu dividir isso aqui em 8 partes iguais? E aqui também dividir em 8 partes iguais? Dividir aqui dentro deles, porque isso aqui eu não posso juntar tudo de novo e falar, não, vou dividir da quantia que eu quero. Não, isso aqui já tem essas divisões. Se eu quiser dividir, eu vou ter que respeitar essas linhas que já existem aqui. Então, vamos lá. O resultado é não. As tarefas não se multiplicaram em tamanhos diferentes. Então, para realizar essa operação, vamos precisar igualar os denominadores, ou seja, tornar as tarefas divididas em partes iguais. Como? Como que nós vamos igualar esses denominadores? Primeiro passo, vamos calcular o MMC. Segundo passo, vamos calcular a fração equivalente, porque aí nós já vamos ter o novo denominador, com o resultado do MMC. E o último passo, aí sim, finalmente vamos fazer a operação. Então, se a gente tinha 1/3 mais 2/5, eu vou pegar o 3 e o 5 e fazer o MMC. Como vocês têm aqui, são dois números primos, né? Então, só dividem por eles mesmos. E aí, 3 vezes 5 é igual a 15. Qual é a primeira maneira? Nós vamos ter duas maneiras diferentes para igualar esses denominadores e somar. As duas vão dar o mesmo resultado, né? Porque não teria como também dar resultado diferente. Como você vai saber o que é certo e o que é errado? Mas essa primeira maneira, você vai fazer separado os passo a passo, aquele passo a passo que eu falei inicialmente. E a segunda maneira, a gente vai fazer um pouquinho mais, né? Tudo junto, misturado. Então, aqui, 1/3. Todas as frações agora vão ter o denominador 15, né? Qual que vai ser a fração equivalente de 1/3 para um denominador 15? 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Portanto, a fração equivalente a 1/3 é 5 quinzeavos. E a 2/5, 15 dividido por 5 é igual a 3. E 3 vezes 2 é igual a 6. Portanto, agora nós já temos a fração de denominador 15. Como elas estão com denominadores iguais, nós vamos poder somar tranquilamente.
segunda maneira, 1/3 mais 2/5, eu tenho o novo denominador como 15. Aí olha o que eu vou fazer aqui. 15 dividido por 3, eu sei que é 5. 5 vezes 1 é a mesma situação. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Né? 5 vezes 1, 5. Esse 5 veio para cá, ele já vem no numerador da fração. E 15 dividido por 5 é quanto? É 3, certo? E aí, 3 vezes 2, 3 vezes 2 é 6, que está aqui o numerador. Então, a gente só vai somar aqui os numeradores, porque o denominador vai ser o mesmo. Certo? Então, somando, já realizei 11/15 das minhas tarefas. E aqui uma outra situação. Um indivíduo possuía certa importância em dinheiro, tá? Nós não sabemos ainda quanto ele possuía. Gastou 2/3 do que possuía em uma casa comercial e 1/4 em outra, ficando ainda com R$ 27. Quanto possuía o indivíduo? Então, para a gente saber quanto ele tinha, nós temos que somar os 2/3 que ele já gastou, o 1/4 que ele gastou na outra casa e também os R$ 27 que ele tem. Então, vamos lá. Vamos somar aqui 2/3 mais 1/4 mais 27. O 27, como ele não está em fração, vamos esquecer ele um pouquinho. Calculando o MMC de 3 e 4, qual é o MMC de 3 e 4? Sabemos que é 12. 12, então, a gente vai calcular agora as frações equivalentes. Venho aqui, 12 dividido por 3, observe que as setinhas. 12 dividido por 3, 4, né? 4 vezes 2, 8. Por isso que temos esse 8 aqui. E agora, para outra fração, 12 dividido por 4 é 3. E 3 vezes 1, 3. Por isso que a gente tem esse 3 aqui no numerador. Então, 8 mais 3, 11. E o 12 já é o nosso denominador, certo? Só que qual que era a quantia que ele possuía? Ele possuía 12/12, ele tinha uma quantia inteira. Então, o que a gente pode concluir? Que esse 1/12, esse que falta para a gente ter 100% aqui, ter todo o valor, é R$ 27. Então, 1/12 é 27. Aí, voltando no nosso conteúdo de valor da fração, como que nós vamos descobrir, então, 12/12? Multiplica 27 por 12. Nós já temos quanto vale 1. Então, a gente multiplica por 12 para conseguir todos eles. E 27 vezes 12 é igual a R$ 324. Então, era essa quantia que ele possuía. Concluímos que, para somar frações com denominadores diferentes, precisamos igualar os denominadores, tornar as frações equivalentes e só assim fazer a operação. Hashtag fica a dica de hoje, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre subtração de frações. Próxima aula, próximo vídeo, que você vai assistir depois desse. E aí eu vou falar sobre as atividades também que vocês vão fazer hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima.